Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao componente aí de Educação Física Escolar. Olha que componente top, né? Eu amo, gente, e com certeza vocês já estão amando a nossa disciplina, o nosso componente aí. Eu, professora Iris, mais uma vez aqui com vocês, já finalizando aí a unidade 1, hein? Olha, a gente viu tanta coisa boa, não é mesmo? E hoje nós trataremos aí sobre um assunto muito interessante, sabe? Uma pegada mais brasileira. O que será? O que será que vem por aí, prof? Já te mostro. Dá uma olhadinha no nosso slide. Então, na nossa aula de hoje, na aula 7.1, nós temos aqui a produção de práticas de capoeira. Olha que bacana! Você já participou de alguma roda de capoeira? Já presenciou? Já fez alguma prática? Pois é, sobre isso que a gente vai falar hoje. Prof, e qual será essa habilidade para a aula de hoje? Já te conto, olha só. Então, nós temos aqui que apropriar-se, né, do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica. Tá bem abrangente ainda, né, prof? Com certeza. Mas a gente vai afunilar mais um pouquinho. Aqui é só a habilidade, certo? E aí a gente precisa ver qual é o objetivo de aprendizagem dessa aula. Bora lá? Me acompanhe aqui. Então será participar de forma interdisciplinar de práticas com bens materiais. Aí nós temos aí obras urbanísticas e artísticas, certo? E imateriais também, saberes da cultura popular, a dança, as músicas, as artes e artesanatos, e tem uma infinidade grande aí também nesse meio, certo? Que são significativos em termos locais e globais. E aí, para a gente chegar mais pertinho aí dessa nossa proposta da aula de hoje, trago mais um pouquinho. Que é o que, prof? Será aí reconhecer os componentes pedagógicos que a capoeira pode ensinar na educação física escolar, valorizando as capacidades de evolução física e afetiva social. Certinho? Tranquilo agora, né? Chegamos onde nós queríamos chegar. E aí, você deve estar se perguntando, tá bom, prof, eu já sei que a gente vai falar sobre capoeira, mas quais são os tópicos que nós abordaremos, que nós veremos aí nessa aula? Olha só, dá uma olhada aqui na nossa agenda, na agenda aqui da aula 7.1. Então teremos aí o contexto histórico, social, cultural da capoeira e cultural da capoeira, certo? O que mais? Falaremos também sobre os instrumentos musicais e a musicalidade da capoeira. Olha só. O que mais, prof? Falaremos aí sobre a capoeira como luta. Lembra que na aula anterior nós falamos aí bem de leve sobre a capoeira? Hoje essa aula é sobre ela. O porquê que a gente pode entendê-la como luta? Será que é luta? Será que é dança? O que é a capoeira? A gente vai conseguir entender nessa aula de hoje. Também teremos aí movimentos básicos da capoeira. E por último, algumas curiosidades da capoeira. E aí eu vou entrar aqui agora no slide com você. Vou pedir aqui para minha diretora, olha aí que top, colocar aqui a prof para conversar um pouquinho com você. Você deve agora estar fazendo algumas perguntinhas aí iniciais com relação à capoeira. Como, por exemplo, o quê? Qual é o conceito da capoeira? Da onde vem esse nome capoeira? Por que capoeira? Né? Então a gente começa já a pensar aí, o que será? Será que é de cair, poeira? Não, já a gente vai descobrir. Que mais? Uma outra dúvida que pode ser pertinente aí na tua cabeça, pode ser aí, se a capoeira ela se insere nas lutas. Será? Eu já te adianto que sim. Ela tem regras? Tem. Ela tem um espaço para acontecer? Tem.
Ela trabalha disciplina? Trabalha. Então a gente consegue perceber as nuances do que a gente viu na aula anterior sobre lutas, e a capoeira já pode se inserir nisso tudo, certo? O que mais que pode surgir como dúvida aí? A capoeira a gente poderia realizar, poderia vivenciar na escola? Com certeza você já deve estar falando assim, sim, prof. Aqui de vez em quando acontece uma roda de capoeira, ou aqui na comunidade, aqui no meu bairro, aqui onde eu moro. Acontece, eu já vi aí algumas práticas. Então a gente já tem uma boa resposta para isso. Mas isso é só para a gente iniciar. E aí, eu vou te contar uma historinha. E aí eu gostaria que você prestasse atenção na historinha. Provavelmente você já conhece a história. Eu vou contar ela de uma forma um pouquinho mais leve, tá? Mas só para te situar dentro desse contexto aí histórico, tá? Para a gente poder avançar sobre o termo capoeira, tá bom? Combinado assim? Então tá bom. Então bora lá. Então agora a gente fala um pouquinho sobre esse contexto histórico, esse contexto social, esse contexto cultural aí da capoeira. E aí quando você olha, por exemplo, para essa imagem, você fica imaginando, a capoeira, ela é brasileira, prof? Sim, sim, sim. A resposta é sim. Mas aí que história é essa que a senhora vai contar? Então presta atenção aí comigo. Então era uma vez, tá? A história de um continente chamado África, certo? Lá existiam vários povos com vários costumes e várias línguas, certo? Diferentes, que viviam aí em harmonia, tá? Com a natureza. Legal. Com a família e com o amor. Então nós temos aí um contexto bem comum, bem pertinente, né? Um lugar onde as crianças, elas viviam aí livremente e podiam brincar, podiam inventar, poderiam criar novas brincadeiras, tá? E todos os dias, tá? Todos os dias, tinham aí esse poder aí, essa utilização aí, né? Porque eles tinham liberdade, uma liberdade total aí para poder aí realizar suas brincadeiras, suas práticas. Então, a gente viu o quê? Um clima, né, gostoso, um lugar aí muito legal, tá? As pessoas, né, com amor e harmonia, elas viviam lá e elas tinham uma vida feliz, tá? O que mais, prof? Continuando a nossa historinha, até que um dia, tá, chegou a notícia de que um outro povo, tá, do outro lado do oceano, estava escravizando e destruindo as aldeias do povo. Que povo era esse? O povo negro, tá? Assim, o medo e o pânico começaram a tomar de conta. Isso. Que mais? Onde aquele povo chegava, esse povo que a gente falou aí, causando terror, era uma correria danada, tá? Aqueles homens amarravam aí o povo negro, tá? E separavam aí de suas famílias, tá? Os levavam para as colônias e atravessavam o mar muitas vezes em pequenos barquinhos, barquinhos pequeninos, sem comida e sem água. Já pensou? Muitos morriam só na viagem. Muitos negros africanos vieram para o Brasil. Chegando aqui, eram novamente acorrentados, tá? E levados para um mercado onde eles eram expostos como mercadorias e colocados à venda. Você já pensou o ser humano passar por uma situação dessa? Como você se sentiria nessa situação? Continuando a nossa historinha.
De lá eram encaminhados aí para as fazendas, onde eram postos em senzalas, tá? Todo dia eles eram acordados para fazer o trabalho que era muito pesado, que era muito duro, que era extenuante, tá? E aí o que se via? Uma tristeza muito grande. Para espantar, olha como o ser humano é inteligente. Então, para espantar essa tristeza, a única saída era fazer novos jogos e repetir os antigos, certo? Dizem, tá? Eles repetiam esses jogos ali mesmo, dentro das senzalas, tá? E dizem ainda que a nossa capoeira, ela nasceu aí, tá? Então a gente já começa a perceber esse nosso contexto histórico. Hoje, ela é a nossa arte marcial maior, tá? Verdadeiramente brasileira, tá? E se espalhou por todas as partes do mundo, certo? Conquistando aí muitas pessoas. Pelo quê? A sua musicalidade, os seus movimentos, a sua alegria. E essa alegria é a representação de superação de um povo. Então, salve a capoeira e o povo negro. Vocês conseguiu entender esse contexto? Conseguiu perceber aí nessa nossa história, né, nesse enredo? Você se viu nessa história? Você sentiu algum incômodo? Pois é, você já pensou o ser humano ser tratado dessa forma, ser tratado como mercadoria? Ter que fazer trabalhos extenuantes, sem o direito ao mínimo, à comida e à água? Pois é. E aí a gente tem a inserção aí dessa capoeira, desses movimentos inseridos para tentar espantar essa tristeza, né? A gente começa a perceber a inserção aí de jogos, de brincadeiras, da música, certo? A gente começa a perceber aí treinamentos, repetições de movimento. E quando a gente fala de movimento, a gente fala de educação física. Por isso que a gente traz a capoeira para cá, certo? Agora dá uma olhada nesse slide. Eu vou pedir para minha diretora me tirar do slide e eu vou sinalizar aqui algumas coisas para você. Então nós temos aí o conceito dessa nossa capoeira, tá? Essa capoeira, ela significa aí o que foi mata. O que foi mata? Um dia foi mata, certo? Por meio de uma conexão dos termos cá, que significa mata, e puer, que foi, certo? Então nós temos aí uma alusão às áreas de mata que eram rasas, né, do interior do Brasil, onde era feita a agricultura indígena, correto? Então a gente já começa a ver aqui, eu vou entrar novamente aqui no slide, a gente está falando aí de capoeira, né? Essa mata mais rasteira, mais baixa, certinho? E aí o que mais, prof? Então, nesse período aí colonial, os negros, tá? Eles buscavam aí disfarçar, ludibriar aí, né? Para que os capitães do mato, né? Eles não percebessem que estavam ali fazendo um treinamento, que estavam fazendo ali um jogo, estavam fazendo ali uma dança, talvez. E aí eu até te pergunto, a capoeira é uma dança, um jogo ou é uma luta? Já te adianto que nós temos uma pitada deles, dos três, certo? Por quê? A gente teve aí a inserção de mímicas, tá? A inserção de danças, a inserção de músicas nessa construção dessa capoeira, certinho? E tudo isso servia como resistência, né? A resistência é o quê? A uma repressão que era imposta aí sobre o negro, né? Que era imposta aí pela polícia imperial e a milícia, né, republicana sobre o negro, certo? O que a gente vê nesse contexto todo? Que essa capoeira aqui, tá? Ela foi uma prática que foi proibida,
tá? Ela foi proibida no Brasil, tá? Até 1930. Até 1930 não se podia fazer capoeira, tá? Quando ela passa a ser reconhecida, tá? Como um símbolo de identidade o quê? Brasileira. Em 2014, nós temos aí uma roda de capoeira, tá? E ela foi aí declarada como um patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Olha o tamanho da importância que ganhou agora a capoeira. Você consegue perceber isso? Pois é. O que mais? E aí, a gente começa a observar que essa capoeira que a gente tanto fala aqui, ela começou sendo uma atividade ilegal. Não podia se praticar essa capoeira, certo? Ela também se mostrou como um símbolo de miscigenação, de mistura aí de raças, certo? De mistura aí de etnias, tá? Ela também se mostra como uma resistência aí à opressão. Essa imposição que era colocada aí sobre os negros, certo? E a gente percebe aí que ela se torna, né, importante, tá? Uma construção aí nacional, uma construção brasileira, certo? Maravilha. E aí nós chegamos num outro ponto que é muito gostoso. Que ponto é esse, prof? O ponto aí da musicalidade, dos instrumentos musicais, da inserção desses instrumentos musicais da capoeira, né? Então, quando nós já olhamos uma imagem como essa, a gente já começa a pensar, a capoeira tem berimbau, tem, mas tem outros instrumentos inseridos também. Você saberia me dizer que instrumentos são esses? Pensa aí, fala aí pra mim. Já te digo aqui, já te adianto aqui alguns. Então, nós temos aí como característica dessa capoeira o acompanhamento com música, né? E essa música tem aí alguns principais instrumentos. Que instrumentos são esses? Nós temos o berimbau, nós temos aí também a inserção do canto e a inserção também das palmas. Então, é de praxe a gente ver berimbau, canto e palmas. O mínimo, né, dentro da capoeira. O que mais que a gente vê, prof? Nós vemos que tem aí essa formação dessa roda de capoeira, onde a gente tem um capoeirista que é graduado, tá? E como que acontece essa graduação do capoeirista? Através, a gente percebe aí a diferença na diferentes cores aí dos cordões, né? Que são amarrados aí, atados aí na cintura, certo? O que mais, Profires? Como eu falei para vocês, o principal instrumento que a gente percebe dentro dessa capoeira é o berimbau. Como que é esse berimbau? Ele serve aí como um instrumento musical, ele é feito de corda, né? O musical de corda, ele é feito de corda? Não, ele é um instrumento musical de corda, feito com uma madeira de bambu, tá? Tem arame e tem também uma cabaça nessa composição dele. Então seria mais ou menos esse desenho que está logo aqui, tá? Esse demonstrativo aqui. Então nós temos aí feito de madeira de bambu, né? Um arame e uma cabaça, tá? Então nós temos aí diversos instrumentos inseridos, mas o berimbau é o principal, tá? É o primeiro que chega. O que mais, Profires? Nós temos aí, entre os instrumentos, nós temos instrumentos que são voltados para a capoeira da Angola e nós temos instrumentos que são voltados para a capoeira regional. Na capoeira da Angola, nós temos aí um berimbau, nós temos aí a gunga, nós temos aí um berimbau médio, nós temos um berimbau de viola, nós temos aí dois pandeiros, tá? Tá? Nós temos também aí um atabaque, um agogô e um reco-reco. Qual a diferença dele da capoeira da Angola para a regional? Então, na regional, nós temos a inserção de também um berimbau, uma gunga, tá? Um berimbau de médio, um berimbau de viola e agora nós temos um pandeiro e um atabaque.
Então nós já vemos aí uma pequena diferença. Também tem a inserção aí de um agogô e de reco-reco. Então nós temos diversos instrumentos aí que compõem, que fazem essa musicalidade na capoeira. Certinho? Maravilha então. Que mais, Profires? O que a gente pode perceber? Que o jogo ele pode terminar quando tiver o comando aí do capoeirista com o seu berimbau, certo? Normalmente, o que acontece? Esse capoeirista que é mais experiente, ele vai aí tocar esse berimbau e ele vai conduzir. Quando a gente observa aí essa forma de tocar, vai ter momentos que ele vai tocar mais rápido, vai ter momentos que ele vai tocar mais lento, tá? E quando ele toca aí, no caso, ele está iniciando, é quando inicia aí o combate, né? Então aconteceu ali o combate, aconteceu o demonstrativo ali entre as duplas, né? E aí, em determinado momento, ele faz aquela mudança ali no toque para poder formar uma nova dupla. Certinho? Tranquilo então. Que mais? Então nós temos aí a inserção da música, a introdução da música, né? Como uma forma aí de ludibriar, né? Ludibriar aí os donos, os que se diziam donos de escravos, né? Fazendo com que eles acreditassem, né? Que aquilo era apenas uma festa, que era apenas brincadeiras, que era apenas música, que era apenas uma dança, né? Quando, na verdade, o que eles queriam, né? Eles queriam era se exercitar, realizar os movimentos de forma repetida para poder se aperfeiçoar mais ainda nessa sua prática marcial aí, para que eles pudessem se defender quando fosse necessário, ok? Maravilha. Que mais? Então nós temos aqui, né? Nós temos a roupa, né? Nós temos aqui o abadá, nós temos aqui a calça e como eu falei para vocês, as graduações elas acontecem aí com um cordão, tá? Esse cordão ele é colorido que vai demonstrar aí a graduação desse capoeirista, tá? Quais são os principais instrumentos que a gente pode perceber? A gente tem aí berimbau, a gente tem pandeiro, tem atabaque, tem cachixi, tá? Tem agogô, tem reco-reco, tá? E a gente vai perceber esses instrumentos aí sendo inseridos na roda de capoeira, certo? Ótimo. Entramos num outro momento, agora eu vou sair um pouco do slide, vou pedir para a minha diretora ampliar, beleza? E aí a gente vê uma coisa bem interessante. Nessas rodas de capoeira existem as canções, né? Existem as canções. E essas canções, elas têm algumas divisões que são importantes da gente saber. A gente entende que tem as partes que são dos solistas, né? E as respostas. Então o solista ele vai falar uma frase, ele vai falar um enredo e logo depois nós temos a resposta pelos outros participantes, certo? E aí, que mais? Os demais capoeiristas, né, que estão na roda, eles vão poder aí fazer essas respostas. Quais são as classificações, né, para essas canções? Então nós temos aí ladainhas, nós temos as chulas, os corridos e as quadras. Então nós temos essas 4 principais classificações aí dentro das divisões das canções na capoeira. O que mais que nós vemos? A gente percebe, né, que esse jogo de capoeira ele só pode ser iniciado, tá, quando terminar uma ladainha, certo? E aí nós temos aqui um exemplo de uma música de capoeira. Olha só como é interessante o enredo. Lê comigo aqui. Eu vou dizer ao meu senhor que a manteiga derramou. A manteiga não é minha, a manteiga é de ioiô. O que seria isso, prof? Isso seria uma ladainha de cotidiano, certo? Porque esses escravos, eles trabalhavam aí na cozinha. Esse grupo específico aqui trabalhava na cozinha. Então ele está falando de um alimento que está presente na cozinha, certo? Maravilha então. O que mais que nós temos aqui? Agora chegou aquela parte lá com relação à capoeira como luta.
Lembra que a gente conversou na aula passada? E aí eu vou entrar aqui no slide com você para conversar com você. Me diz aí, capoeira é uma luta? Não tô ouvindo. Fala um pouquinho mais alto. Brincadeira. Capoeira pode ser considerada uma luta, sim. Ela tem regras, ela tem golpes, ela tem o trabalho da disciplina, né? Então a gente consegue perceber, sim, a capoeira como luta. Só que ela não é um tipo de luta que é exatamente igual às outras, porque ela tem a inserção da música, ela tem a inserção das canções, ela tem a inserção de instrumentos. Então acontece aí essas práticas, esses movimentos, né? Mas acompanhados aí de música, certinho? Que mais, Profires? Então nós podemos ver que ela é uma expressão, né, do que é mais brasileiro. Então, quando a gente fala de ser brasileiro, a gente fala muito da capoeira, fala muito do contexto histórico da capoeira, certo? E aí nós vemos aí em termos de atividade física, né? Ela pode ser tratada como uma luta, né, no Brasil, onde a gente já viu, já conversou em que esses escravos que eram de origem africana, eles aí realizavam movimentos, repetiam movimentos, tá? Como forma de se especializar nesses movimentos. A capoeira ela é conhecida como o quê? Como Brazilian Martial Art, né? Mais ou menos isso como se pronuncia. Ou seja, ela é conhecida como uma arte marcial brasileira, certinho? O que mais? E aí eu vou pedir para expandir esse quadro, porque esse quadro ele é muito significativo. Então quando a gente pensa, vou sair aqui do slide, tá? Quando a gente pensa aí na origem, né, dessa capoeira, a gente começa a observar bem, né, com atenção essa imagem, né? Temos aí as pessoas, né, os negros. Esses negros eles eram fugitivos da escravidão, certo? Então a gente percebia esses negros inseridos numa vegetação que era mais rasteira, por isso o nome de capoeira, tá? Para que eles pudessem fugir aí dos capitães do mato, certo? Então a gente tem aí uma noção, uma primeira impressão aí sobre os primeiros capoeiristas, tá? Então eles faziam esses gingados, esses movimentos, essas demonstrações e nós temos aí o início aí dessa capoeira, certo? Uma outra característica que pode distinguir, né, a capoeira de luta, que distingue, né, a capoeira de outras lutas, como eu falei para você, é a questão da inserção da música, tá? Então a gente não tem somente os golpes, não tem somente os movimentos, mas a gente tem personagens aí que realizam aí a realização a inserção da música, né, dos instrumentos musicais. Alguns deles, além da questão dos instrumentos musicais, tem a inserção das palmas com ritmo, né? Eles vão seguindo aí o ritmo do berimbau, certo? Enquanto dois dos praticantes estão aqui jogando, tá? Estão aqui se exercitando na roda de capoeira. A capoeira ela tem elementos aí que são da arte marcial, ela tem elementos que estão inseridos no esporte, ela tem elementos que estão na cultura popular, que estão na dança e que estão na música. Percebam a diversidade que está aí a capoeira, certo? Nela a gente consegue ver a construção de relação de sociabilidade, de familiaridade, tá? Em especial aí entre os mestres e os seus discípulos, ok? Seja aí de modo mais gestual ou oral, nas suas ruas, nas academias, nas comunidades. Então a gente consegue perceber tudo isso, ok? Ela foi criada aí no século XVII, né, pelo povo que foi escravizado. Esse povo era da etnia Banto, né, que foi se espalhando aí pelo Brasil, né, que se difundiu por todo o Brasil.
e eles são considerados aí como símbolos da cultura brasileira, certo? E aí eu venho aqui com você novamente, vem aqui comigo, conversar comigo. Nós entramos aí numa outra subtemática interessante, que é o quê? Olha esse giro. Falar sobre os movimentos da capoeira. Que movimentos são esses que são executados? Eles têm nome? Como que eles acontecem? Então a gente vai ver isso agora. Dá uma olhadinha. Então nós temos aí, nesse contexto, nós temos inseridos aí os principais golpes. Nós temos chutes, nós temos rasteiras, nós temos cabeçadas, joelhadas, nós temos cotoveladas, nós temos algumas acrobacias de solo ou aéreas. Você já viu alguns capoeiristas realizando uma espécie de mortal, se jogando para trás e fazendo esse movimento repetidas vezes? Isso se chama flipper, né? Ou pelo menos se chamava flipper. E tem esse controle do corpo, né? De jogar o corpo para trás, apoiar e fazer o novo movimento na sequência, né? Faz várias pontes em seguida. Então nós temos aí diversos movimentos e esse movimento em específico ele está inserido aí dentro das acrobacias aéreas, ou seja, eu estou fazendo um movimento, né, no ar, né? Estou fazendo essa evolução aí no ar. Nós temos a inserção aí de ataque, de defesa, tá? E se utiliza muito, né, de quê? De pés e de cabeça na realização aí da maioria dos movimentos, ok? E aí nós temos aqui alguns exemplos, né, de alguns movimentos que acontecem aí dentro da capoeira. Que movimentos são esses, Prof. Iris? Então nós temos aqui, ó, a rasteira, tá? O AU, nós temos a rasteira aqui com saída em AU, nós temos lá na frente a bênção, nós temos aqui a ponteira, nós temos a chapa, nós temos a armada, nós temos também a meia-lua, tá? De frente, mas existem vários outros movimentos também. Esses aqui são alguns dos movimentos. Te pergunto, você já conseguiu realizar algum desses movimentos? Já experimentou? Já se exercitou? Fala aí pra mim, você acha muito difícil? Tenta ver se você consegue e depois me conta. Que mais? Nós temos também dentro dessa inserção desses movimentos, nós temos a queixada, nós temos aqui a esquiva, tá? Temos aqui também a esquiva, nós temos o martelo, o macaco, ok? Então tem um quantitativo aí de movimentos que são inseridos na capoeira muito grande, certo? E aí nós chegamos num ponto interessante, né? Que são algumas curiosidades relacionadas aí à capoeira, certo? E que curiosidades são essas? Espera aí que eu já te mostro. Olha só. Então, uma primeira pergunta. Será que é possível, prof, inserir a capoeira na escola? E aí, me responde. Sim ou não? Sim, né, gente? Claro que sim. Né? A gente já vê muito isso dentro do ambiente escolar, né? Nas proximidades da escola. Tanto é que muitos, né, capoeiristas são chamados aí para realizar essas rodas de capoeira, para fazer algumas oficinas dentro da própria escola. E isso é bacana, é uma prática corporal que deve ser valorizada, tá? E essa prática, ela é legitimamente brasileira. Que mais, prof? Então, assim, se o capoeirista ele ignora a questão da música, né, a musicalidade aí, quando ele vai executar o movimento, então ele é tido aí como um capoeirista incompleto. Sério, prof? Tem isso? Sim, ele é um capoeirista incompleto. Então, para ele ser completo, ele tem que também gostar, ele tem que também ele tem que também inserir a música na realização aí desses movimentos da capoeira, certo? Então ele tem que ser capaz aí pelo menos de tocar algum instrumento, ou fazer o acompanhamento nas palmas, ou cantar, ou aplaudir, né, durante essa roda de capoeira, tá? Uma outra curiosidade interessante também nessas pesquisas é que o gol de bicicleta, ele tem uma influência muito grande aí nos movimentos da capoeira. Você sabia disso? Pois é, uma curiosidade que a gente acaba descobrindo aqui na aula, não é mesmo? Que mais? Então, a palavra capoeira
né, que vem aí desse mato, desse arbusto, cortado, né, que foi o que a gente viu na aula, né, dessa mata mais baixa, certo? Caxinguelê é o nome dos meninos que praticam essa capoeira. Esse é um dos nomes dados também. Uma outra curiosidade que tem aí é que, claro, a gente já percebeu aí no contexto da história, que essa capoeira, ela surge aí com os escravos, e esses escravos aí, eles eram trazidos, né, nesses navios negreiros, tá? Então, vinha um quantitativo muito grande aí dentro desses navios. Que mais, prof, que a gente tem de curiosidade? Essa capoeira aí, a gente também viu aí que muitos deles morreram aí nesse percurso, nessa viagem, porque essa viagem era muito longa, né? E eles não tinham alimento, eles não tinham água. Então, assim, essa é a parte triste, a parte chata, de fato, da história, certo? Que mais? Nós temos aí que em 2008, tá, a capoeira ela foi reconhecida como um bem cultural, no Brasil, tá? E registrado pelo governo por indicação do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, certo? Que mais? Nas rodas de capoeiras, né? Tem aí uma espécie de um desafio, vamos dizer assim, que o bom capoeirista é aquele que não mancha as suas vestes, não mancha as suas roupas, né? Então ele realiza ali os gingados, ele realiza os movimentos pertinentes da capoeira, mas ele sai limpinho, ele sai com a sua roupa branquinha da execução aí dos movimentos na roda de capoeira. E aí como que ele faz isso, né? Ele faz isso sem deixar ainda cair, sem deixar cair o chapéu. Isso é legal, né? É divertido, é uma curiosidade a mais aí, certo? E aí, gente, pra gente finalizar aqui nossa aula, eu trago para vocês um momento nosso Mexa-se. E qual é a proposta de hoje, prof? Olha só, a gente viu na aula alguns movimentos, né? A gente viu aí alguns movimentos bem legais. E a ideia aqui é que você trabalhe aí o seu gingado. Vou pedir até para a minha diretora abrir um pouco a imagem aí. Você vai trabalhar o seu gingado e vai procurar inserir aí esses movimentos que a gente viu aí na aula, certinho? Vai trabalhar aí as rasteiras, vai trabalhar os movimentos que são pertinentes. Se você já tiver experiência, melhor ainda. Se não, vai tentar executar, vai tentar conhecer um pouco mais dessa cultura, vai tentar conhecer um pouco mais dessa capoeira. Ela é nossa, né? Tem que ser valorizada. Então, a proposta do nosso Mexa-se de hoje é que você execute essa prática, tá? Registre, fotográfico, faça vídeos e mande pra gente poder acompanhar. Ficamos mega felizes aí quando vocês fazem isso, certo? E aí a gente sabe se funcionou, se não funcionou, tá? E vai lançando aí novas propostas. E agora, pra gente finalizar, tô aguardando o teu vídeo, vou pedir pra minha diretora girar o nosso cenário, porque a prof tá indo. E daqui a pouquinho a gente volta, mas volta para poder fazer o quê? A revisão, certinho? E aí vamos ver aí se você acompanhou, se você prestou bastante atenção e na sequência a correção dos exercícios. Tchau!